essas bem-aventuranças distribuídas de forma diferente. E vou tomar a oportunidade em outro momento para trazer um esclarecimento, a importância, o porquê da gente estudar o livro do Apocalipse, porquê estudar sobre o futuro. Não é hoje, mas vamos trazer em outro momento respostas a essa pergunta dentro das Escrituras, mas aqui já começa a dar um vislumbre um pouco acerca. No capítulo número 1, verso 3, então você pode marcar na sua Bíblia, já fica marcado e vai passando para outros textos que vão vir subsequentes. No verso número 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, já adiantando aí, um motivo é que o tempo está próximo. É a importância de ler e observar o Apocalipse, até ouvir o Apocalipse. Então, durante esse mês, você leia o Apocalipse para alguém, para você e para alguém. Você verá a diferença em você ler em voz alta para você mesmo. E aqueles que ouvem, você pode ler para alguém escutar. Você pode se apropriar do programa A Fé Vem Pelo Ouvir e poder escutar o livro do Apocalipse. Ninguém pediu a mim não, mas eu coloquei à disposição para quem interessar. Quer dizer, teve duas pessoas pediram, eu já enviei, mas você pode também aproveitar o tempo. Não perca tempo não, vai viajar, não perca tempo não, pensando em besteira, bobagem não. Vai escutando uma coisa boa, escuta o Apocalipse, né? Vai escutando o Apocalipse, né? Ouvindo algo que vai fixar na sua mente. São 22 capítulos, um arquivo que cabe no seu celular aí, tranquilo, posso mandar compactado de uma vez só, os 22 capítulos. Pois bem, mas aqui diz que é bem-aventurado quem lê. Então a gente não está aqui falando bobagem, está orientando o que a Bíblia já diz. Leia o Apocalipse, porque é bem-aventurado o que lê. E segundo, escute, se não lê, mas escute o Apocalipse. E ainda mais, obedecer faz parte do processo, primeiramente aprender para obedecer. Você vai seguir as leis do trânsito, precisa aprendê-las primeiro, né? Para poder obedecer às leis de trânsito, obrigatoriamente, né? Tem que obedecer, então tem que conhecer. Então, conhecendo o Apocalipse, então tem aí as bem-aventuranças. A primeira para quem ler, para quem ouve, mas sobretudo obedece o que aqui está escrito. Muito bem, e eu coloquei a frase nessa bem-aventurança, a fé prática, porque diz que é para ler, ouvir e guardar as coisas que estão escritas. Então, é obediência. Então, é fundamentalmente importante nossa fé ser prática, porque Apocalipse também é um livro que mostra uma fé prática dentro dos modos de Deus. Pois bem, a segunda bem-aventurança, você pode ir para o capítulo número 14, dá um pulo, né? E o verso número 13. Nessa bem-aventurança, nós temos aqui, para quem morreu. Depois eu tenho um pedido de oração para alguém que está doente, mas não é agora. 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Gente, a morte não é o fim, né? A morte não é o fim para o crente. E aqui a bem-aventurança está direcionada para quem? Os que dormem no Senhor. Nem todos que morrem é no Senhor, mas a bem-aventurança está para os que dormem no Senhor. Então, coloquei a frase aqui, esperança viva. O justo ainda morrendo tem esperança. Esperança viva. Aqui para aqueles que partiram no Senhor.
se preocupe com isso. Eu coloquei na lona, aberto um espaço para os irmãos lembrarem necessidade de oração com base na lona. E aqui está uma necessidade: orar para quem está vivo, para que possa ter a oportunidade de aproveitar, de conhecer o plano de salvação de Deus, e assim, ao partir, esteja bem-aventurado, porque dorme no Senhor, conforme a irmã Nicele já cantou aqui há pouco também, ok? Então, a bem-aventurança, ela focaliza em esperança viva, que vai além desta vida. Muito bem. A terceira esperança, você pode ir para o capítulo número 16, e o verso de número 15, 16, 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurado quem? O que vigia e guarda as suas vestes. Aqui está uma bem-aventurança de vigilância, e para quem se cuida, guardando as suas vestes. Então, duas palavras aqui são importantes: confiança e segurança. Confiança e segurança. Por que estou dizendo isso? Porque bem-aventurados, o que vigia, ele está confiante, está vigilante, mas ele é advertido sobre as suas vestes. E essas vestes aqui, ela pode ter dois sentidos, mas eu quero focalizar aqui as vestes no sentido das vestes da justiça, as vestes que o Senhor coloca no crente. A graça abundante do nosso Deus perdoa-nos, justifica-nos e nos coloca numa posição de limpos diante de Deus. Um réu que foi absolvido, um réu que foi declarado justo aos olhos de Deus. Não que somos, mas que Ele nos declara. De outro lado, você pode lembrar uma história que Jesus contou. As suas histórias nos ensinam, não é? Ele falou sobre um banquete, quando o rei entrou para verificar os convivas lá no banquete, ele observou um que não trazia veste nupcial. E ele se aproximou daquele cidadão, e eu acho que já ficou desconfiado. Porque tinha uma etiqueta para o banquete, tinha um requerimento, tinha uma maneira de ser, não podia ser de qualquer jeito, né? Você sabe que a gente vai para lugares diferentes com roupas diferentes, Você não vai de paletó e gravata para uma praia, só se for um casamento lá, né? Você não vai jogar futebol com a roupa que você vem para o culto. Você tem uma roupa de esporte, e assim por diante. Mas aqui, lá aquele rapaz conseguiu entrar por algum motivo, escapuliu, ele entrou sem veste nupcial. E quando o rei entra e observa, chegou a ele e disse: amigo, como entrastes aqui? E mandou amarrar ele, piar de pé e mão, como se faz um bode, um porco, né? E lançar fora. E dizendo que assim é lançado quando haverá choro e ranger de dentes. Ele estava sem a roupa apropriada para o banquete. Aí você diz, mas muita rigorosidade. E se o pobre não podia comprar uma roupa? Não é justificativa. Nos banquetes daquela época, quem era convidado e não tinha a devida veste, na entrada ele recebia. Tinha para todo mundo. O rei convidava porque podia. E tinha como dar assistência a quem não tinha. E tinha que passar lá e então receber, se aprontar e entrar. E ele quebrou todo o protocolo e pagou caro. Pois bem, assim está
Jesus falando aqui da importância de guardar as vestes. De guardar as vestes. Fique com isso na mente e você verá um pouco mais a razão pela qual assim o falamos. Por isso coloquei as duas palavras, confiança e segurança. A pessoa está num lugar pensando que está seguro, de repente acontece um problema desse, né? Acontece um problema. Não estava devidamente preparado. Mas vá agora para a próxima bem-aventurança, que está no capítulo de número 19. Capítulo 19. E o verso é o número 9. Aqui nos diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Acabou de falar em veste, agora fala das bodas, um casamento. Olha aí, tem uma certa lógica, não é? Tem uma certa lógica. E são bem-aventurados, são chamados para essa solenidade tão importante. Bem, eu sei que todo mundo gosta de ir a um casamento, né? Gosta de ir a um casamento. Mesmo você tem que ter o trabalho de... Deixa quieto, né, Wellington? Mas quer agradar o noivo, né? Quer agradar o noivo, a noiva dá alguma lembrancinha, uma coisa assim, não é? Isso é importante. Mas, quando alguém que você considera ser alguém relevante, né? Uma autoridade, lhe convida para um casamento, você fica até meio empolgado, né? Vamos dizer que foi o governador, o prefeito, o presidente lhe convidou para o casamento do seu filho, ou quem sabe a própria pessoa vai casar, se é solteiro vai casar, e lhe convida, você, rapaz, fui convidado para esse casamento. Então, sem ser aqueles convites que você bota o nome lá em qualquer foto que acha, sem ser aqueles, não vale não. Aparece um convite geral aí, você bota uma foto como se foi convidado. Não, esse aí é falso, convite falso, mas convite verdadeiro mesmo, formal, para você. E é bem-aventurado, olha aqui, leve isso para um patamar bem alto. É Jesus quem vai se casar, é o Filho de Deus. E aqui as bodas, a celebração das bodas. E convidando a você. Bem-aventurado, já pensou? Você vai, Ana Cecília, para as bodas de Jesus? Pois é, iremos, irmãos, iremos, estaremos lá. Bem-aventurados, isso é encorajador, não é, Batista? Isso é impactante para a gente. O privilégio que tem, por isso, eu fiz questão de colocar aqui a palavra, uma chamada com privilégio. Essa é a frase. Uma chamada com privilégio. É um privilégio. O casamento, as bodas do Cordeiro. É o Filho de Deus. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E nessas bodas, nós somos os convidados. Hoje nós temos uma representação aqui, a ceia do Senhor, né? Não é a boda, é a ceia diferente. Mas é um privilégio a gente participar da mesa do Senhor. E quando for lá, nesse banquete especial. Bem, vamos para a quinta bem-aventurança, a número 5, capítulo número 20, só passar uma página, verso número 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E diz mais o que vai acontecer com essa pessoa. Vai ser sacerdote no reino de Cristo e vai reinar com ele durante os 1000 anos. Então, meus irmãos, aqui eu coloquei simplesmente a palavra primeira ressurreição, porque tem uma segunda.
e essa segunda não queira ficar para ela, não queira ficar para a segunda ressurreição. Mostramos hoje de manhã o lago de fogo, o julgamento do juízo final, e o lago de fogo encostado, onde serão lançados o diabo, o falso profeta, a besta, e todos os perdidos serão lançados para dentro do lago de fogo. Somente aqueles que ficaram para a segunda ressurreição. Mas os crentes fazem parte da primeira. E a primeira, ela engloba tanto os do Antigo Testamento, como os da época da igreja, como até aqueles que ressuscitaram na morte de Jesus. Então, até o arrebatamento e até o final da grande tribulação. Depois vai ser apenas a segunda ressurreição. Portanto, oração para que as pessoas entendam que precisam chegar a Jesus antes. Por isso a gente viu aqui, quando pregou em João, Jesus, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Ele disse que a vontade do meu Pai é aquele que vem a mim, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nesse contexto da primeira ressurreição, porque todo mundo vai ressuscitar um dia, mas da primeira ressurreição, só aqueles que são nascidos de Deus, que são parte do povo de Deus, esses o serão. Pois bem, a sexta bem-aventurança está no capítulo 22, verso de número 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Eu quero fazer só a observação aqui, a frase: conhecer para obedecer. Conhecer para obedecer. E porque é bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Para guardar tem que conhecer, como falamos, como é o exemplo de leis de trânsito, ou o Código Civil, ou qualquer lei. É preciso então conhecer para poder obedecer. Mas pode ser julgado que conheça que não. Isso é uma advertência para dizer: quem não vem a Jesus, quem não obedece a Jesus, quem não se rende a Jesus e partir para a eternidade assim, não tem desculpa, vai pagar com penalidade eterna, porque está escrito na palavra, ficou na terra a igreja para testemunhar, para pregar o evangelho, para mostrar, e as pessoas não terão desculpas diante de Deus. Capítulo 5, verso 20 da carta aos Tessalonicenses, foi do capítulo 4, mas o 5, 20... Não desprezeis as profecias. Não desprezemos, então, as santas profecias. E por último, a sétima bem-aventurança está no capítulo 22 também. E capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aí você pode lembrar, saudosa lembrança, Ferreirinha: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. E ele dizia: Jesus me tirou da lama do poico. E era verdade, ele foi lavado, foi limpado, foi justificado. Ele não sabia ler, mas ele entendia o evangelho, sabia que direção ia a sua fé, em quem ele confiava. E por isso nós temos que ter essa certeza. E é bem-aventurado quem lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você não está confiando de ir para o céu, de entrar na cidade santa, por você ser melhor do que ninguém, ser uma pessoa aparentemente ética e que faz coisas boas. Isso é uma obrigação de cada cidadão,
mas a única coisa que pode levar a pessoa a dar o direito de entrar no céu é se foi lavado pelo sangue de Jesus, se recebeu a Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados e veio a Ele com fé confiante, tem a convicta certeza de que Ele trouxe vida eterna, o eterno perdão àquele que nele confia e que a Ele aceita. Portanto, essa é a última bem-aventurança aqui, os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro e então vai entrar na cidade pelas portas. Então, é uma condição para entrar na cidade celestial. A frase aqui é essa: uma condição única para entrar na cidade santa é ter passado por Jesus. Ele é o caminho à verdade, é ter confiado que Ele fez por nós o sangue da cruz. Hoje a celebração da ceia lembra-nos isso, que é o sangue da nossa aliança, nova aliança, que foi derramado em favor dos nossos pecados. Amém? Então, nós queremos lembrar que cada pessoa poderá ser bem-aventurada. Os que creem são, os que não são ainda poderão ser. Quem não confiou ainda em Cristo é só passar a confiar nele, chama-se transferir a confiança de si ou de qualquer coisa e ou pessoa para Jesus. Você não vai ver o crente verdadeiro mostrando confiança em outras coisas para a sua salvação, ou em outro homem, até porque está escrito o quê? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. E o verso 7 disse: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E é aí que estamos. Amém? Nosso Deus e Pai,